Cuidaste de mim quando não pensava, me protegeu quando nem imaginava. Propósitos me trouxe salvo até aqui, guardou todas as minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho. Confiou-me sua guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo e desejá-lo? Se me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei para sempre. Cuidaste de mim quando não pensava, me protegeu quando nem imaginava. Para cumprir os seus propósitos, me trouxe salvo até aqui, guardou todas as minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho. Confiou-me tua palavra, só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo e desejá-lo? Se me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei para sempre. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolhestes, guardou todos os meus passos e me fez tão
Criador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei para sempre. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para podermos falar da palavra de Deus. Realmente são poucas as oportunidades que nós temos, então nós devemos aproveitar ao máximo, não é verdade? Tá uma noite fria, realmente chegou o inverno e com o inverno vem os problemas de saúde, vem os problemas, né, os problemas que todo mundo passa devido aos resfriados, né? As gripes e tudo mais, e eu também acabei sendo vítima de uma gripe, fiquei umas 2 semanas meio gripado, mas estamos de volta aqui pela graça de Deus mais uma vez. Eu peço que Deus abençoe todos aqueles que vão ouvir essa transmissão, depois de ouvirmos esse hino maravilhoso, não é verdade? Então, irmãos, eu gostaria de continuar com esse assunto que eu dei início a semana passada, falando sobre o som incerto, né? Então, seguiremos aqui falando o som incerto, parte 2. E aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui transmitir, que vocês possam estudar em casa, através dessas mensagens, desses parágrafos, e aprender um pouco mais do que o nosso profeta quis dizer, não é verdade? Bom, irmãos, então eu convido vocês a nós lermos a palavra de Deus, a mesma escritura que nós lemos da outra vez, que está em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, que diz o seguinte: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Somente esse versículo. Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, grandíssimo Deus, no teu precioso e bendito nome eu estou aqui te dando graças por tudo, porque tu é o Senhor. Obrigado, meu Rei, pelo que o Senhor tem feito por nós, por mim, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu suprimento, por tudo, Pai. Te dou graças em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão pelos pecados e pedindo a tua ajuda agora, Senhor, naquilo que eu vou falar, que não seja meu entendimento, que não seja, Pai, meu pensamento, mas que seja somente a tua palavra. Aquilo que eu não consegui falar, Pai, que o Senhor dá o entendimento, dá a revelação para os meus irmãos. Ajuda essa transmissão, que nada de ruim possa acontecer, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. Eu peço, por favor, que nós possamos ouvir a trombeta certa do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do teu precioso bendito nome, do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Amém, amém. Bom, irmãos, aquilo que nós vimos no decorrer da semana passada, falando sobre a mensagem, o som incerto, que o irmão Branham nos mostra sobre a trombeta. Se a trombeta der um sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? E o irmão Branham pega essa mensagem e faz uma referência, porque o apóstolo Paulo usou ela no sentido de dons, essa escritura aqui falando em Coríntios 14 sobre os dons de línguas. Mas o irmão Branham traz ela para o lado natural da igreja, para o lado de pregação, para o lado de ouvir as doutrinas, ouvir a palavra de Deus corretamente. E é nisso que eu gostaria de estar aqui falando com vocês um pouco sobre isso, mais uma vez, né? Falamos sobre as trombetas do Evangelho, falamos sobre um exemplo que eu dei, de que não basta ouvir o som, tem que reconhecer o som, tem que saber de que instrumento está sendo tocado e reconhecer a música. Não é verdade? Bom, hoje vamos dar
continuação a isso aqui, a essa mensagem. E eu gostaria então de passar aquilo que Deus tem tocado no meu coração, de dividir um pouco com vocês aquilo que o profeta pregou nessas mensagens. Então, nós temos a mensagem traduzida no Brasil, O Som Incerto, de 1955, a mensagem O Som Incerto, de 1960. Também temos uma outra mensagem traduzida, que é Uma Trombeta que Dá um Sonido Incerto. Amém? Vocês podem ler todas essas três, que vai ajudar a ter um melhor entendimento. Bom, o irmão Branham aqui, quando ele começa a mensagem O Som Incerto, ele usa esse parágrafo do versículo 8 ao 14, se eu não me engano, e começa a falar dos diversos sons incertos que tem dentro da igreja. Amém? E que as pessoas não ouvem o som certo e ouvem os sons incertos, porque elas foram treinadas somente para ouvir os sons incertos. Elas não conhecem os sons certos, porque não foram treinadas para ouvir a trombeta do Evangelho. Nós vamos ver isso mais adiante. E ele também nos fala que, ele dá um exemplo, que como os dons começaram a fluir dentro do tabernáculo Branham também, depois de muito tempo, e as coisas deveriam vir em ordem. Ele começa a colocar as coisas em ordem também, os dons de língua, e mostra que é como se fosse um bebê. As coisas estão crescendo. Então o bebê, como o bebê ele é posicionado, ele é ordenado, ele é ensinado até ele crescer, os dons dentro da igreja também são ensinados para que possa crescer, fluir e as pessoas possam crescer. Também o irmão Branham nos mostrou que o apóstolo Paulo dizendo aqui, se não houver intérprete, que então fique quieto. Não é verdade? Que se não houver alguém que interprete essas línguas estranhas, então melhor ficar quieto. Porque é melhor falar uma palavra inteligível que todos entendam do que falar muitas palavras que ninguém entenda. Não é verdade? E assim a mesma coisa dentro de uma igreja, através da pregação. Do que adianta falar muitas coisas, línguas, coisas futuras, vamos dizer mistérios, como alguém gosta de falar, está na palavra, deve ser falado, deve. Mas e se o povo não está entendendo? Eu me pergunto. Se o povo não está captando o que está sendo falado, como é que fica? Vocês entendem? Por isso o apóstolo Paulo disse, eu quero falar uma língua, meia dúzia de línguas que todos entendam, do que muitas línguas que ninguém entenda. Então a mesma coisa dentro da igreja, se não tiver pessoas, como diz ali, ore para que aquele que fale também interprete. Então aqueles pregadores que falam a palavra, orem para que consigam passar e que as pessoas consigam entender aquilo que ele quer dizer. Senão pode virar uma bagunça, pode virar uma confusão, um mal entendido. E também existem profetas dentro da igreja que são capazes de pegar essa pregação e repassar para demais pessoas. Na verdade, tudo isso nós falamos na parte 1, e hoje então não vamos voltar a isso tudo. Vamos seguir então a parte 2. Bom, quando acontece esse tipo de língua, dons, vamos trazer para o lado da palavra. Nós vimos que quando é uma língua estranha, ela edifica a si mesmo. E quando é uma profecia, ela edifica todo o corpo local, toda a igreja. De maneira, como diz o apóstolo Paulo, que o maior é aquele que edifica a igreja do que aquele que edifica a si mesmo. Não é verdade? Bom, então, é melhor falar uma língua que edifique todos do que aquele que edifica a si mesmo, porque todo mundo aprende. Porém, as pessoas, quando elas estão falando em línguas, segundo o irmão Branham mostra, que as pessoas elas acham que o povo está entendendo. E na verdade o povo não está entendendo nada. Por isso que precisa de um intérprete. Elas acham que o que elas estão falando, as pessoas estão entendendo. Então, na pregação é a mesma coisa. Ministros, pastores, muitas vezes eles acham, por Deus ter dado uma revelação e entendimento para eles, eles querem falar na igreja. E não como sendo crítica, mas às vezes eles estão falando, mas o povo não está entendendo. Porque foi algo que Deus deu para ele, e às vezes Deus deu algo para ele que não é para passar para a igreja. Parece contraditório o que eu estou dizendo, uma contradição, mas não é. Então tem coisas que você tanto buscar, procurar, Deus revela para você. Não é hora ainda, talvez, do corpo local receber aquilo, porque, como diz o irmão Branham, são como bebês
E como um pai tenta falar para uma criança, tenta falar com um bebê, quando o bebezinho está começando a falar, o neném, começa a dar os primeiros linguajares, nós vemos que ele não fala direito, é seus gugus, dadás ali, como a gente fala, babá, bubu, a gente não compreende. Então o pai também, a criança também não vai compreender aquilo que os pais falam. Os pais têm que falar na linguagem do bebê, falar devagar para que ele aprenda, entenda, se familiarize com o som da voz, não é verdade? Dos seus pais. Assim é dentro da igreja. A igreja tem que se familiarizar com a pregação do pastor. Ela tem que se familiarizar com a mensagem do pastor, com o timbre de voz do pastor e dos ministros. Porque senão é uma língua estranha, ela não entende nada, não edifica ela. E assim o irmão Branham nos ensina. Bom, eu estou seguindo aqui minhas anotações. Então o que a gente vê isso? Que há um crescimento dos dois lados, as pessoas que falam com a habilidade de mostrar aquilo, que ore para que também interprete, que tem o dom de poder falar para as pessoas, embora quem dá o entendimento é o Espírito Santo, a gente sabe disso. E as pessoas que estão ouvindo, que elas orem para que entendam e compreendam também. Assim a mensagem flui dentro da igreja e todos são edificados. Amém? Então, eu queria seguir aqui sobre essa mensagem, nós estamos falando um som incerto. Se a trombeta der um som incerto, o que acontece? Acontece coisas ruins, acontece tragédias. Eu quero ler com vocês, dando seguimento aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 33, falando sobre o ofício de um verdadeiro profeta. Eu quero que vocês me acompanhem aqui, faz favor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não está por aqui. Só ver um pouquinho aqui. Não, na mensagem é o som incerto de 1960. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. O som incerto de 1960, pregado pelos crentes da Bíblia, que é esta mensagem, vou voltar aqui, de capa laranja, o som incerto, pregado em, eu esqueci de botar a data ali, vocês me desculpem, 18 de dezembro de 1960. Mombrana fala assim no capítulo, no parágrafo 86. Agora, nós tentamos conservar isto direito aqui, porque aqui ele está falando das línguas que estavam começando a surgir na igreja, falar em línguas, ele estava estabelecendo os dons, ordenando os dons dentro da igreja, para não virar uma denominação, para não virar uma bagunça. E ele começa a dizer, isto começou a mover-se em nossa igreja outra vez. Pela primeira vez por anos. Veja, fazia tempo que não existia dom de língua ali, profecias. E Deus então estava trazendo aquilo. Até no início dessa pregação, mensagem no som incerto, teve 2 profecias antes do irmão Branham começar a pregar, 2 línguas estranhas, para confirmar a mensagem do irmão Branham, o irmão Branham fala ainda, o que Deus estava querendo dizer. Então nós conservamos isto direito, para que eles possam saber disto. Quando agora, muitas vezes, como agora mesmo, pode haver alguém sentindo como que querendo falar em línguas, vem? Agora mesmo. Mas elas têm que ficar caladas, vem? Eu tenho a palavra agora, vem? Vem? E então depois que tudo isto terminar, e a chamada de altar, ou seja, o que for, isto terminar aqui, então poderá haver uma mensagem, vê você? O orador poderá falar quando estiver terminado, ou antes do começo. Parágrafo 89. Agora, está na forma de um bebê. Vê que o irmão Branham está falando, como estavam surgindo os dons dentro da igreja. Está na forma de um bebê entre nós agora. Vem? Está na forma de um bebê. Então vê você, não há nada que possa enganar. Vem? Vem? O diabo apanhará isto e simplesmente começará na carne. Então,
ele rasgará toda a igreja em pedaços assim, vem? Simplesmente estará em fanatismo e se comportando assim. Vê você? Mas a igreja está em ordem, vem? Então aqui nós vemos que ele estava posicionando a igreja, não é? Falando dos dons, como era um bebê, então o bebê não fala direito. As pessoas não têm maturidade para tratar com os dons, então ele estava posicionando, ordenando. Assim são as pregações, assim é o crescimento espiritual de um corpo local. Né? Às vezes os dons fluem, as pregações, mas a igreja não tem maturidade para receber aquilo. Porque ela tem que começar devagar, ela tem que começar nos primeiros passos, ela tem que começar nos rudimentos. Com licença. Até então ela receber um alimento mais forte. É isso que eu quero falar um pouco hoje. Então, se ela ouvir uma trombeta incerta, se ela ouvir um som incerto, como é que ela vai saber o que fazer? Ela tem que ser treinada para ouvir aquela trombeta, aquele som, o que aquilo quer dizer. Não é verdade? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou colocar na tela aqui. Ezequiel capítulo 33, falando sobre o atalaia, sobre o ofício de um verdadeiro profeta. Que diz o seguinte. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, isso está em Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos, e o constituir por seu atalaia. Vamos dar um pause aqui e vamos analisar. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profeta, né? A Ezequiel, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, veja que Deus está dizendo, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, a guerra, né? Os problemas, vamos dizer assim, na igreja, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Vê que ele está dizendo aqui, quando o povo tomar um homem, é o povo que toma um homem como seu atalaia. Não é nenhum bispo, não é um sacerdote, não é uma outra igreja local, é aquele povo ali, veja que Deus está dizendo, escolher como aquele homem para o seu atalaia, ou o sentinela, como diz algumas traduções bíblicas, nós temos essa mensagem, sentinela, o que ouve à noite, que se sobrar tempo, talvez nos próximos a gente possa falar um pouco, mas você vê que Deus está dizendo aqui, ó, quando o povo escolher um homem para colocar como seu atalaia, como o seu vigia, como o seu sentinela, o povo escolhe aquela pessoa que vai ser o atalaia. E o que era o atalaia? O atalaia, nós sabemos, é aquele homem que antigamente ele tinha uma função de ser um vigia de noite e demais situações. Ele ocupava as torres dos castelos, das muralhas, os lugares mais altos, e ele ficava lá porque ele conhecia, ele era alguém dotado de um conhecimento maior, de uma visão maior, de experiência maior para ver de noite, para ver no escuro. Ele tinha o conhecimento dos astros celestes, ele tinha o conhecimento dos tempos, e ele podia ver de longe quando o problema vinha, quando o inimigo vinha, e assim então ele avisava o povo que estava dentro das muralhas, dentro do castelo, dentro das cidades, onde quer que fosse. Mas o povo escolhia essa pessoa porque via nesse homem o dom que Deus falava com ele, que ele recebeu esse dom para avisar eles dos perigos. Isso era o atalaia. Isso é o sentinela. Isso é o vigia da noite. Não é verdade? E o irmão Brando nos mostra a mensagem sentinela, o que houve à noite, mostrando que ele ali, o profeta, é o atalaia. Tanto que Ezequiel fala aqui, né, o ofício de um verdadeiro profeta. E começa a mostrar aqui qual é a função de um verdadeiro profeta. Qual é a função de um verdadeiro líder? Nós vamos trazer para a igreja. Qual é a função dos verdadeiros pregadores? Qual é a função dos verdadeiros pastores? Qual é a função dos verdadeiros ministros de Deus? Estão tocando essa trombeta? Estão vendo o perigo de longe? Estão avisando o povo? Porque se lá seu atalaia não avisasse, é o que nós vamos ler aqui, tinha consequência. Então ele tinha que conhecer o problema e ele tinha que comunicar o problema. Então, eram duas responsabilidades sobre esse vigia, sobre esse sentinela, sobre esse atalaia. A primeira é que ele deveria conhecer a situação. Ele deveria sim conhecer o problema.
Ele deveria ver os sintomas do que acontece e avisar o povo. A segunda responsabilidade dele era como ele faria para avisar o povo. E antigamente eles faziam isso através do toque de trombetas, de cornetas. Como a gente já falou a primeira vez, as trombetas de prata, não é verdade? Que eram tocadas pelos sacerdotes, aquelas duas trombetas de prata, porque eram os dois sacerdotes, filhos de Arão, né? Você sabe que Arão teve 4 filhos, e 2 morreram quando trouxeram fogo estranho lá, ficou só 2. Então Deus disse para fazer 2 trombetas de prata, uma para cada sacerdote. Porque você vai ver lá depois em Crônicas, na edificação do templo, se eu não me engano, que Salomão tinha muitas trombetas, depois cornetas de prata, feitas para vários sacerdotes, né? Que era um instrumento exclusivo sacerdotal. Somente ele podia tocar aquela trombeta. E que ao redor do templo o pessoal tocava muito chofar, que era aquele instrumento feito de chifre de carneiro. Bom, então esse atalaia, quando ele visse isso, ele deveria passar para o povo. Como ele faria para avisar o povo do perigo agora? Ou dos problemas, ou que o inimigo tivesse vindo. Então ele também tocava uma trombeta. E esse, então, atalaia, vigia, ele deveria ser, então, treinado para tocar, soprar essa corneta, essa trombeta. Se ele falhasse em assoprar essa trombeta, poderia deixar o povo confuso. Então, de maneira que deveria haver uma sintonia entre o atalaia e o povo que ouve, o atalaia que constituiu esse aqui, colocou esse aqui como seu vigia, como seu atalaia, como o seu sentinela. E se esse aqui, então, não fala a língua disso aqui, esse povo aqui está perdido. Por isso esse povo aqui escolhe o seu pastor. Não pode ter influência de fora, porque tem que ter uma sincronia entre o atalaia e o povo. Eles devem falar a mesma língua. Como diz o nosso profeta, que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Se ele vai tratar com ovelha, ele tem que ter cheiro de ovelha. Não é verdade? Ele tem que saber dos problemas, ele tem que saber das condições do povo, ele tem que sair do povo, ele tem que ser do povo, para o povo. Não é verdade? Então como ele vai pregar se ele não conhece os problemas? E mesmo que ele conheça, como ele faz para passar para o povo? Será que ele é honesto? Será que ele é sincero? Será que ele fala toda a verdade e mostra a gravidade do problema e diz para o povo: povo de Deus, o inimigo está vindo. Povo de Deus, parem com isso. A punição vai vir. Parem com essas coisas, parem com tudo isso, que isso desagrada a Deus. Será que esse atalaia está sendo honesto? Será que esse vigia da torre está sendo honesto com o povo? Ou ele, por ser um cargo difícil de falar e ver que o inimigo vem vindo, ele se omite? Vamos ler aqui o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 33. Quando o povo da terra, né, tomar um homem, é o povo da terra que toma esse homem, dos seus termos, veja, dos seus termos, não dos termos de outro. Naquele tempo o povo não escolhia um atalaia lá de outra tribo. Eles escolhiam um atalaia que fosse da sua tribo, da sua região, que conhece a sua região. Não é verdade? Não vou falar sobre essa ordenação e tudo mais, mas tudo é coerente. Versículo 3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra. Quem vendo? O atalaia, o vigia. Vendo que a espada vem sobre a terra. Tocar a trombeta e avisar o povo. Veja bem. Então se ele tocar a trombeta e avisar o povo, se o pastor pregar que o perigo está vindo, que os problemas estão vindo para a sua igreja, versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então aqui Deus está dizendo, olha, se o atalaia tocou a trombeta, está avisando o povo do perigo, está avisando o povo do inimigo, mas aquele que ouviu aquela trombeta, que reconheceu, que ouviu muito bem, ou seja, o atalaia conseguiu se comunicar, conseguiu passar a mensagem, conseguiu pregar, conseguiu trazer a pregação, mas o povo deu de ombros e não quis saber, disse, não importa, não é isso aí tudo, não é bem isso aí, é muito legalismo, é não sei mais o que, e por aí vai. E ele morrer, mas ele ouviu. Então, Deus está dizendo aqui no versículo 4, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, se aquele que ouviu a trombeta e se deu por avisado e ouviu e praticou, então tem a vida salva. Porque o trombeteiro, o atalaia, fez a coisa certa e ele ouviu, ele confiou no seu pastor, ele confiou no seu ministro.
Mas se, versículo 6, se quando o atalaia vir, que vem a espada, ou seja, o pastor vir, os ministros vir, que está vindo a espada, não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, morreu. Mas o sangue demandarei da mão do atalaia. Vamos parar aqui. Se o atalaia viu o perigo vir dentro da igreja, os problemas vir dentro da igreja, e não fala, aquela pessoa morre, como era no Antigo Testamento, hoje é a morte espiritual, ele morreu. Ele vai ser inocente. Como Deus está dizendo aqui, morreu, vai morrer. Mas de quem é a culpa? É do pastor? É do atalaia? Porque não avisou. Porque não foi honesto com a igreja. Não foi sincero com a igreja. Não disse dos perigos. Por que será? Por que ele não quis dizer? Ficou com medo? Algum motivo? A pressão era muito grande? Então, não vamos trazer para a realidade, vamos falar abertamente. Você acha que vai ter arrebatamento? O pastor trabalhou a vida toda honestamente com a sua igreja. Chega um dia que ele está vendo as coisas e ele não fala. E as pessoas estão morrendo. A igreja está morrendo. E ele não fala. Ele não fala de coisas que está na mensagem. Deixa o povo morrer, deixa o povo seguir nas condições. E essa pessoa não ir para o arrebatamento ou se perder, quem sabe ela vai para o mundo por desgosto, ela vai morrer. Tu acha que esse pastor vai para o arrebatamento? Você acha de coração que esse pastor vai ser transformado? Porque uma vida que estava na mão dele, ele podia ter salvo e não salvou? E mesmo que ele talvez não pudesse salvar, mas ele avisou do perigo. Não vai, irmãos. Não vai. Porque ele é o atalaia. Ele foi levantado pelo povo para ocupar aquele cargo. Se ele acha o cargo difícil, a melhor coisa que ele tem que fazer é descer da torre. E o povo assim procurar outro. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui. Mas o seu sangue demandarei da sua mão. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Agora Deus falando, né, do profeta, né? Sobre toda a casa. Então o nosso profeta foi o atalaia para essa era da igreja e nos advertiu de tudo. Cabe agora aos pastores das igrejas tomar o que o atalaia de Deus falou, porque eles são o atalaia da igreja, e passar para o povo aquilo que é importante, o que é necessário. Te pus sobre a atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Olha a responsabilidade do filho do homem que Deus estava trazendo sobre Ezequiel. Se eu disser ao ímpio, olha o que Deus está dizendo para o profeta. E o profeta falou exatamente o que foi falado para ele. Deus está dizendo, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, tu não falar para o ímpio, viu, pastores, ministros, se vocês não falar para o ímpio do caminho dele, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Vai morrer, ele é ímpio. Mas o seu sangue eu demandarei da sua mão. Vê que Deus está falando do ímpio, não está falando do crente. Não está falando da casa de Israel, está falando do ímpio. Você vê coisa errada na rua, perto de você, e não fala nada, fica omisso. Aquele que está indo para o inferno, Deus vai cobrar de quem? Quando ele tinha a oportunidade de ouvir o que era correto. Você vê que Deus está largando a responsabilidade sobre todos nós. E a gente fica quieto. Quem vai ser responsável por aquela alma que está indo para o inferno? A gente vai dizer, estava predestinado para ir? É verdade, Deus viu que ele ia de antemão, mas viu que ele iria por uma falha nossa naquele dia, naquela hora. Ou seja, a culpa foi nossa por não avisarmos. O ímpio, é o ímpio. Se eu disser, agora versículo 9, mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, nós estamos falando agora de conversão, os ímpios. E nós falávamos para eles que eles devem se converter do caminho, pastores,
ministros, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, vai morrer. Ele ouviu a trombeta, ele ouviu o evangelho, ele ouviu que os pecados dele iam alcançar ele. Ele ouviu que as atitudes dele estão erradas, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, ó, Atalaia, tu está livre. Tá bom? Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel assim falais, vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós. Ó, profeta, fala isso. E nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Versículo 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra na morte do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo a justiça do justo. Ah, é aqui que é maravilhoso, irmãos. Aqui que nós vamos parar agora. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. Vamos parar aqui. Lembra que a gente já estudou uma vez o que é prevaricar? Desculpa. O que é prevaricar? Deixar de cumprir com o dever. O que ele está dizendo aqui? Que o justo, as obras que o justo faz, vamos pegar os irmãos da igreja, tá? Vamos trazer para nós aqui. Nós estamos falando de trombeta incerta e trombeta certa. Por mais que ele seja justo, faça as obras justas, é o que Deus está dizendo, mas ele prevaricou, ele deixou de cumprir a obrigação dele, como crente, como cristão, não vai adiantar nada a justiça dele, as obras dele. Porque Deus quer obediência, não sacrifício. Como disse uma vez nosso irmão na nossa vigília do final do ano, que as pessoas, às vezes, os homens de Deus, principalmente que a gente tem visto hoje, ministros, como eles saíram da vontade de Deus, o povo tem a tendência, então, de falhou com Deus, não fez aquilo que Deus pediu, que é a obediência, eles começam a trabalhar, para mostrar resultado. Mas isso é sacrifício de tolo. Deus não quer isso. Deus quer que cumpra o que ele pediu para fazer. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se alguém tinha uma função na igreja, um pastor, ministro, e não falou, ele prevaricou. Ele pode trabalhar e ser justo nas obras dele o quanto ele quiser. Mas ele deixou de cumprir com a obrigação dele também, que a obrigação dele é falar para o povo do perigo. É isso que Deus está dizendo. Não vai escapar. Ah, eu vou para o arrebatamento, eu vou ser transformado. Desculpa, eu vivo uma vida santa, eu vivo uma vida correta, eu vivo uma vida moralmente correta. Mas pastor, tu avisou pro povo do perigo? Tu prevaricou. Tu deixou de cumprir com a tua obrigação. Tu não vai ter resultado para ti, é o que está dizendo aqui. Vamos continuar lendo aqui. E quanto à impiedade do ímpio, versículo 12, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Veja, tu, pois, filho do homem, vamos de novo. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, agora a impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Ou seja, se esse ímpio praticava impiedade, fez coisa horrível, mas se converteu, Deus está dizendo, não vai cair mais. Porque agora ele está se arrependendo. Ou seja, agora ele se arrependeu, se converteu, né, trazendo para nós. Então Deus não computa mais os atos dele. Ele não vai cair pelo erro passado. Ele se arrependeu e está mostrando frutos dignos de arrependimento. Vocês estão entendendo? Ele está mostrando obras que mostram que ele se arrependeu. Depois nós vamos falar um pouco disso sobre a graça, não é? Versículo 13. Quando eu disser ao justo, certamente viverá. Agora eu vou falar para o crente, tá? Para o crente da mensagem. Quando eu disser ao crente da mensagem, certamente viverá. E ele, confiando na sua justiça, olha o que mais tem na igreja hoje, sentado nas cadeiras da predestinação, não é o que a gente fala? Sentado na cadeira da predestinação. Sou eleito e tudo mais. Ele está confiando na justiça dele. Fui justificado. E praticar iniquidade, praticar pecado, porque ele acha que ele pode, não vai acontecer nada, eu sou salvo. É graça, é graça, é graça.
como dizem, né? Não preciso praticar boas obras. Veja que Deus está dizendo. Versículo 13. Quando eu disser ao justo que ele viverá, tu vai viver, tu tá? Mas confiando na sua justiça e ele confiando na sua justiça própria. Praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças. Deus está dizendo, não vai adiantar nada. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ou seja, o último ato dele, mesmo sendo um crente da mensagem, irmão, o que Deus está dizendo aqui? Para você que me ouve, meu irmão e minha irmã, que os teus anos de mensagem, para Deus não vale nada. Tu sendo justo, e Deus diz que tu vai viver enquanto tu estiver nessas boas obras. Mas tu pecar, aí já sabe. O que Deus está dizendo aqui? Os teus anos de justiça não vale nada para mim. Não conta nada, tu vai morrer. Só porque tu foi justificado, mas tu não seguiu caminhando, não seguiu na santificação, no batismo do Espírito Santo, não nasceu de novo. Mas o que a igreja ensina? Não, é graça, irmão. Não, é graça, é graça, é graça. Tudo som incerto, trombeta incerta. Quem está tocando isso? Pastores, sacerdote. De onde veio isso aí? Onde aprenderam a tocar isso? Não foi com o profeta. Não foi o que o profeta ensinou. Não é. O que ele está dizendo aqui? Deus falando com o profeta, que tipifica o nosso profeta irmão Brana. Não foi isso que o irmão Brana falou, como nós já lemos várias vezes aqui. Também está escrito. Versículo 14 aqui. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, olha aqui. Quando eu falar para o ímpio tu vai morrer, mas ele se converter, vê o que Deus está dizendo, ele se arrependeu, ele era mundano, até mesmo dentro da igreja, nunca nasceu de novo, mas ele vem a nascer de novo, ele se arrepende e começa a praticar justiça e juízo, olha o que Deus está falando aqui. Restituindo esse ímpio ou penhor, né, pagando o furtado, ele está dando um exemplo, né, ou seja, devolvendo, praticando arrependimento, boas obras, voltando atrás, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade. Esse ímpio, que era ímpio, mas se converteu, e não pratica mais iniquidade, certamente viverá, ele não morrerá. Veja, ele se arrependeu, por quê? Porque ele está praticando obras dignas de arrependimento. Então tu vê que aquele que era justo e fazia obras corretas, mas sentou na cadeira da predestinação, confiou na sua justiça e agora começa a pecar, Deus disse, vai morrer agora. E aquele que então era digno de morte, Deus disse, tu vai morrer. Mas tu se converte e começa a fazer o que é certo, obras dignas de arrependimento, justiça e juízo, Deus disse, não vai morrer mais. Então o que importa não é quem começa, é quem termina. Não adianta isso, graça, essa super graça aí, isso não vale nada. Como estão dizendo aí, que as tuas obras não valem nada, que Deus já te salvou e tudo mais. Mas e as obras que tu mostra de arrependimento? Claro que as nossas obras, o que a gente faz, jamais vai colocar a gente no céu, vai transformar nós. Mas se nós somos verdadeiramente convertidos, é o que está dizendo, nós vamos sim mostrar obras dignas de arrependimento. Não adianta. Então o que a gente está ouvindo aí fora é tudo som incerto. São atalaias, pessoas preparadas que não sabem tocar trombeta. Não foram ensinadas para tocar. Nunca deveriam estar nos púlpitos, nas torres de vigília para tocar trombeta. Se não conhece nem o som. E ainda quando conhece tem medo de falar e não fala. Vamos continuar aqui. Versículo 17. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Deus está dizendo, a obra deles é que não é reta. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Vocês que estão me ouvindo, irmãos, vocês querem cometer pecado, achando que estão salvos, estão tudo justo, porque batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, estão dando essa mensagem, não adianta nada as tuas obras. O que tu fez lá não conta nada, o que importa é agora. Versículo 19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo justiça e juízo, ele viverá por isto mesmo. Vê o que Deus está dizendo. Se o justo era justo, mas pratica iniquidade, vai morrer. E se era o ímpio, praticava iniquidade, não pratica mais, e faz boa obra, então vai viver. Tu vê o que conta para Deus, é o final de tudo. É as obras, é frutos dignos de arrependimento. Foi o que João Batista disse, mostrar frutos dignos de arrependimento. Não sentar na cadeira da predestinação. Quem tocou essa trombeta para ti? Quem soou essa trombeta para ti? Quem mostrou? Não está nessa mensagem. Fica aí, não, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, estamos olhando aqui, tá errado. Cadê os atalaia? Não existe. Aí o povo escolhe um atalaia, bota lá na torre de vigília, não é? Coloca lá em cima do muro
E ele não conhece nada, não aprendeu com o profeta, e quando vê o perigo vindo, ele não avisa a igreja. E tem aqueles que ainda, quando ele avisa, ainda não ouvem. Tem tudo isso também. Versículo 20. Todavia, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme o seu caminho, ó casa de Israel. Bom, então o que a gente viu de tudo aqui, irmãos? Que Deus quer frutos dignos de arrependimento, de boas obras. Aqueles que nasceram de novo vão praticar boas obras, não importa. Mas aqueles que não nasceram de novo, mesmo que estão dentro da igreja, foram justificados, foram santificados, mas estão cometendo pecado, fazem coisas horríveis que desaprova Deus, o que Deus disse ali? Certamente morrerá. Não tem arrebatamento para esse povo, não tem transformação de corpo. Mas aquele que pode estar muitos anos dentro da igreja, fazer coisas erradas, ainda há tempo, irmão. Nós estamos aqui lutando. E ele venha se arrepender, venha nascer de novo, Deus disse, ele não vai morrer. Então para esse tem salvação, para esse tem transformação de corpo, para esse tem arrebatamento. Mas o que a trombeta está sendo soada dentro dos púlpitos hoje? Analisem, vocês vejam o que está sendo tocado hoje. Por que não soa a trombeta certa? Estão com medo, tem problema para enfrentar o sinédrio, as amizades, o que é? E o povo está morrendo. O que nós demos ali? Quem é que vai ser o culpado por não avisar o povo das coisas que estão entrando dentro da igreja? É o pastor. Ah, mas tá... Pastor, e se o pastor não sai salvo, todo o povo ali não adianta nada, ele vai viver. Mas tu acha que o povo vai para o arrebatamento se o pastor não vai? A coisa não é brincadeira, irmãos, é sério, é seríssimo. Vamos continuar aqui. O som certo. Qual é o som certo então, irmãos? Qual é o verdadeiro som certo? Como diz a palavra, em Mateus 25:35, esqueci de botar aqui, Mateus 25:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar. Não vai passar. Se o pastor não avisou o povo, Deus vai querer o sangue dele. Não é um tribunalzinho dizendo, ó, vamos aqui justificar aqui, ó, e o sangue do outro. Não, tu vai dar conta. Bom, o que é querer o sangue? Em outras palavras, tu é culpado da morte dele. Tu não entra também. É simples assim, resumindo, falando num linguajar claro, como disse o apóstolo Paulo, eu quero falar 2 línguas, 3 línguas que todo mundo entenda, e eu, o irmão Tiago, quero falar 2, 3 que todo mundo entenda. Pastor, se tu não avisa, tu é o culpado. Tu é o culpado das vaidades ter entrado, tu é o culpado das modas ter entrado, tu é o culpado de tudo isso ter entrado e não tá falando. Porque tá escrito aqui. Vamos continuar aqui. Então Deus está dizendo, essa é a trombeta certa. Deus não vai deixar a palavra passar em branco. Minhas palavras não hão de passar. E ponto final. Isso é a trombeta certa. É certíssima. Vamos continuar aqui. Alguns sons incertos aqui, irmãos, que eu tenho visto dentro das igrejas sendo tocada. Alguns sons incertos. Que eu vejo os pastores não tocando a trombeta certa. Primeira trombeta guerra, que o irmão Brana começa nessa mensagem aqui a falar de alguns tipos de sons incertos. E é o que eu quero falar um pouco com vocês agora. Eu botei guerra, mas é guerra espiritual, tá? Tipo de pregação. Eu me lembro que logo eu me converti, irmãos, e a gente vê isso. É bom festa. Festa é bom. É muito bom. Mas toda festa acaba. Ela tem que acabar. E eu via muito isso, muito confraternização, comunhão e conferência e tudo mais. Né? Mas tudo é alegria, avivamento, é revivamento, e oba-oba, e furupa religiosa para tudo que é lado. Orgia espiritual para cá, orgia espiritual para lá, coisas abomináveis que acontecem dentro da igreja e que acontece. Esse pastor está trocando a trombeta certa e dizer, gente, não é hora de festa agora. Vamos refletir, vamos orar, vamos para a batalha. Como diz o irmão Brana sempre, nós não estamos num piquenique, nós estamos num campo de batalha. Cadê os pastores para trocar essa trombeta? E dizer para a gente, alinha sua vida, alinha sua vida, alinha sua vida.
Cadê a guerra espiritual? Cadê a trombeta da guerra espiritual? Não se fala. Não se fala mais. Não se fala da responsabilidade, da dificuldade. Não estão tocando a trombeta certa. É uma trombeta incerta, é um som incerto. Estão tocando errado, estão tocando trombeta de festa, quando era trombeta de preparar para a guerra, para a luta. A festa vem depois. Então vocês veem, irmãos, é muita festa, é muita oba-oba, é festa de Balaão, verdadeiros balaãos na igreja, doutrinas de Balaão. Tirando a doutrina da palavra, de arrependimento, de amargura, e passando para um povo uma época de alegria quando não tem. Quando devemos nos preparar para a batalha mesmo, o inimigo está aí, os problemas estão aí, as doenças estão aí. Então essa é uma trombeta que eu vejo soar incerta. Em cima dos púlpitos, não prepara o povo, não mostra o povo. Dizer que a coisa é difícil, é doído. Não fala a verdade. Segundo som que eu vejo incerto. Esse aqui vai doer. Empregos. Empregos. Já falamos um pouco uma outra vez. Também está escrito que o Mombrana deu conselho para aquele homem que cultivava fumo. Se aquilo te incomodasse, ele lembra, e ele não sabia para que era. E ele, até o Mombrana defende, se não for para fumo, para cigarro, né? Por causa do ópio. Mas ele aconselhou o irmão, então para de plantar isso e planta outra coisa, plantar batata, plantar alface. Se eu não me engano era alface. Quantos irmãos estão com empregos errados, ilegais, ilícitos, vamos falar assim, porque o dinheiro é rentável? Quantas irmãos e irmãs, principalmente irmãos que são empresários, vamos tocar na ferida, vamos falar a verdade, são sonegadores de imposto, dão nota fiscal falsa, fria, para não pagar dinheiro para o governo, para sobrar mais para ele. Aí ele lucrou um pouquinho a mais com isso, com esse negócio sujo, e dizima na igreja. Leva seus dízimos da igreja para o pastor. E o pastor muitas vezes sabe disso, que o negócio é errado, que ele não está certo. Não fala nada. Porque o dízimo é bom, o dinheiro é bom. Irmão, isso aí é a verdadeira cunha de Acã. Está trazendo a maldição para toda a igreja. Se ele fosse pastor, fosse o vigília dessa mensagem aqui, ó, se ele fosse realmente construir, o povo tivesse interessado em constituir um verdadeiro atalai, ele não ia nem receber o dízimo desse irmão. Ele diz, irmão, tu dá para onde tu quiser levar, para qualquer pastor que aceitar isso aí. Isso é dinheiro sujo, é podre, é imundo. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de ti nem de mim, irmãos. Deus só quer obediência. Deus quer uma pessoa só que tem obediência, ele muda esse mundo, a gente já sabe disso. Aí o irmão traz o dízimo dele de sujeira, coisa errada, lugares que ele para ilegalmente, quando ele vai viajar, esconde certas coisas, manda a secretária ou irmãos emitir nota fiscal fria, engana um, enrola o outro, faz mutreta, maracutaia, picareta mesmo. Acho que é uma coisinha simples e o pastor aceita o dízimo disso. Como é que fica? E condena a igreja toda com a maldição que ele está trazendo, por causa do olho grande dele e da ganância dele. Os irmãos também não se tocam nisso porque eles não estão nem aí. Ó. O importante é, acha que trazer teu dízimo. Nós lemos ali em Ezequiel. Um é conivente com o outro. E por que o pastor não toca a trombeta e diz, irmão, isso aí está errado? Fala do púlpito, irmãos, parem com isso. Vocês aqui não entregam o dízimo. A gente pode estar passando fome, mas nós não vamos aceitar esse dinheiro sujo. Porque nós não vamos comprometer a igreja toda, amaldiçoar a igreja toda por causa de um, de dois. Assim nos ensinou nosso profeta. Cadê os atalaia para avisar isso? Cadê as trombetas? Som incerto. É isso que o Mombrana mostra aqui, ó. Som incerto, som andando nas igrejas. Por isso tá a confusão que tá. Irmãos, tem irmãos que tem negócio. Coisas tocam em barzinho. Porque são músicos, dão aula para ensinar a pessoas mundanas. Tudo bem, é o emprego deles, é o dinheiro deles. Mas tu não precisa descer ao nível deles para ganhar dinheiro. Tocam música mundana, música de rock, sertanejo, conhecida. Eles escutam músicas no rádio para poder conhecer as notas, as letras, para poder dar aula para os irmãos. Tu acha que Deus vai se agradar de uma coisa podre dessas? Podre, imunda. E o atalaia, o pastor não fala nada. Não, ele é crente lá, faz o que quer. Dentro da igreja, não, lá faz o que quer.
tem que se misturar com o mundo, tem que se sujar, fazer igual o mundo, se rebaixar para poder ganhar o sustento. Tem irmãos e irmãs, meu Deus do céu, que tem academia. Uma das coisas mais imundas. Academia de ginástica, academia de musculação. Vai um monte de homem e de mulher mundana lá, seminua. Aquilo lá é um antro de adultério, de prostituição, a gente sabe disso. Quem foi do mundo sabe como é que é. E os irmãos têm esse tipo de negócio, nunca se converteram, porque como é que ele vai se desfazer do negócio dele? O pastor nunca teve coragem de dizer para ele, para com isso, está errado, muda. Ou então entrega teu dízimo em outra igreja. Mas aqui dentro da igreja, não, eu não vou receber esse teu dízimo. Não importa se é R$1 milhão, não importa o que seja. E ainda os irmãos cantam na igreja, tocam na igreja, participam da igreja, com um monte de negócio errado. Depois quer ver o poder. Que poder? Olha o jeito que tá, por causa de toda essa imundície que está dentro, por causa disso, da ganância. Trombeta incerta. Aquele pastor nunca devia estar naquela torre de vigília ali. E anos os irmãos, ó, negócio errado. Negócio ilícito que não cabe para um crente. Que nem um irmão me falou assim, ó, não vou citar o nome dele. Eu não ouvi, ele me contaram. Perguntaram para outros irmãos e outro ministro, ou 1 ou 2 ministros, que esse ministro trabalhava, mas o irmão não concordava com o emprego dele. Não gostava, achava que era meio constrangedor, não sentava, né? Não é moralmente correto para um ministro, para um pastor. O que ele achava do emprego dele? Aí ele disse assim, se ele se sentia bem, ele disse, se ele sentia alguma coisa de mal, ele disse, eu não sinto nada, não, é meu emprego. Aí a gente pode dizer como diz o irmão Brando, não tem nada aí dentro para te condenar. Porque se tu tivesse alguma coisa, na hora, quando tu te converteu a Deus, tu já ia largar, cortar tudo. Ia te mostrar que isso aí tá errado, que essa maneira de ganhar dinheiro tá errada. É podre, é imunda. Mas como ele não tem nada, eles nunca nasceram de novo. E eles ensinam, então, o povo da igreja deles a fazer isso. Eu ficava pensando, irmão, quando o irmão Brando falava se os dias de Ananias e Safira voltariam, né, como foi nos dias de Ananias e Safira, hoje eu entendo. O povo vai chegar a essa condição dentro da igreja, porque o povo não quer mais isso. Quem quer arrebatamento quer as coisas certas. Vai condenar tudo isso. O poder vai estar neles. Os dons vai estar neles, vai corrigir isso aí, dizer para com isso aí. Porque o povo vai ver que está sendo amaldiçoado por causa deles. Por causa do pastor, por causa do irmão que canta, por causa do irmão que toca. É isso que nós temos que ver, que nós estamos sendo prejudicados por causa de um e de outro irmão. É uma cunha de Acã que está ali dentro. Está morrendo gente. Deus disse, ó, não vai morrer ninguém. Por que está morrendo gente, então? Cadê o poder dentro da igreja? Por que a gente não consegue vencer os inimigos? Por causa disso. Por causa dessas coisas. E por que o pastor não fala, não toca a trombeta? Ou não sabe, nunca aprendeu, né? Ou o povo é surdo, não entende a língua, né? Ou o povo é surdo, ou então não entende a língua, não estão se batendo. Lembra que eu falei? O atalaia e o povo. Aqui não tá batendo, ó. Tá morrendo gente, vai morrer gente. Não é verdade? Vamos ver aqui. Trombeta incerta. Porque a trombeta certa, ele diria, para com isso. Troca de emprego, irmão. Deus é grande, Deus é maior que teu emprego para te dar o sustento. Eu não sou responsável por te dar um emprego. É Deus. Se tu for fiel, é claro. Pro teu sustento, não é o que tu quer. Não é pra tuas vaidades. É pro teu sustento, porque tu tá indo embora. Se isso tu tá querendo ir embora. Se tu quer ficar aqui, aí a história é outra, a conversa é outra. E outra coisa, eu disse que eu ia falar. As irmãs que trabalham fora. Cadê as trombetas falando dentro das igrejas que as irmãs não deveriam trabalhar fora? Como diz o profeta, que tocou a trombeta. Quando ela trabalha fora, ela tem 2 cabeças. A não ser que seja alguma coisa, ajudar seu marido, sua família ali, é uma coisa mais caseira. É bem diferente, é outra questão também. Existem empregos para as irmãs, sim. Elas podem trabalhar. Eu não estou dizendo que a mulher em si não deva. Mas só deva quando precisa. Agora, quando ela quer trabalhar, porque ela não quer casar, porque ela quer ser dona do nariz dela, como se diz, né? Não, é minha carreira, quer ser independente financeiramente, eu quero ter o meu dinheiro, ela já está caída e não sabe. Cadê os pais para preparar as moças e dizer, filha, tu pode trabalhar, estudar. Né? Estudar também fora, nossa. Vamos por parte. E dizer, tu deve casar, preparar ela para um bom casamento, porque isso é o que um irmão cristão quer. Ele não quer ver a esposa dele dividido com o outro lá fora, sabendo o mundanismo que é. Se ele é crente de verdade, ele não quer, pelo menos. A não ser que precise. Precisa muito.
E depois ensina as filhas a estudar, fazer faculdade e tudo mais. E depois, será que vão dizer para ela assim, minha filha, estão ensinando para ela que depois que ela casar ela tem que largar tudo para virar dona de casa? Os pais estão dizendo isso? Os pastores estão dizendo isso ou tem medo também? E aí como é que fica? Aí elas ficam depois, não reclamam quando elas vão casar. Quando passar o tempo, elas se sentir mal. Quem é o culpado? O primeiro foi o pastor, o segundo foi o pai. Os pais, pai e a mãe. Ah, porque minha filha não vai casar com um irmão pobre. Como diz o irmão Branco, melhor 1000 vezes casar com um homem pobre do que casar com um mundano, que vai fazer mal para ela no futuro. Mas ela não quer. Não é verdade? Não quer se submeter depois. Vai largar tudo? Eu pergunto para minhas irmãs que estudam. Vão largar tudo para virar dona de casa? Para cuidar de filho? Porque foi para isso que Deus constituiu, para fazer família. Se o marido quiser que trabalhe, tudo bem. Precisou alguma coisa. Mas eles estão sendo ensinados para isso? Como lemos ali, Mateus 25, 35. Céus e terra vão te passar, mas minha palavra não vai. O que está na mensagem da Bíblia não vai. Foi isso que ensinou o profeta. Não te ilude, irmão. Não vai. Não vai. Não vai. Segue o caminho, então, continua. Lembra que nós lemos ali? O justo, mas se ele pecar, o que é pecado? Incredulidade. Ele vai morrer. Por isso, irmãos, é um caminho estreito. É gelo fino. Quantos estão dispostos a largar tudo pela palavra mesmo agora? Agora está chegando. As coisas estão vindo. E por que nunca foi falado isso no começo? Quem é o culpado? Vamos seguir aqui. Empregos errados, trombetas erradas, não são falados. Quem ensina isso? Quem toca trombeta? Quem ensina? Sacerdotes, pastores, ministros. Vida em casa. Ixi. Vamos lá, alguns sons incertos, né? Como assim, Tiago, vida em casa? Que o Mombrana fala aqui, dá o exemplo que é alguma vida em casa, né? As mulheres indo para os bares, indo para aqui, reuniões, fofocas e tudo mais. Modo de vestir. Vamos tocar nesse assunto agora. Modo de vestir. Irmãos que batizaram, se arrependeram, teoricamente. Mas ele nunca sabia que certas vestimentas ele deveria deixar. As irmãs também certas vaidades deveriam deixar. Como diz o irmão Brano, nós estamos enterrando pessoas vivas. Não morreram ainda. Quem é o culpado de mostrar tudo isso para os irmãos quando se batizam? Quando teoricamente se arrependem? Os pastores, os ministros. Por que não falam? Tem um irmão que até hoje me perguntaram, não vou dar o nome, gosta de usar uma bermuda dentro de casa. Como se Deus só vê na igreja e não vê ele dentro de casa. Mas é porque ele não sabia. Tem uns que não sabem, não aprendem, não, né, as suas vestimentas e tudo mais, calção e uso bermuda. Mas tem aqueles que conhecem e praticam porque querem. Vão na praia de bermuda. Eu vou ler o que diz o irmão Brano aqui. Como a gente fica sabendo. Irmãos nossos. Quem tocou essa trombeta? Ou quem deixou de tocar essa trombeta e avisar que está errado, que isso é pecado, está errado. Se misturando com os mundanos nas praias, nos lagos, nas piscinas e tudo mais. Trombeta errada, incerta. Quem é o culpado? O atalaia, o pastor? Porque até hoje eu não vi os pastores falar disso. Não estou vendo muita coisa os pastores falar. E está na mensagem. Quem vai ser cobrado? É o que eu pergunto. Vestimentos dentro de casa, as irmãs usam roupas que como diz o profeta, nem para dormir não deveria usar. E a gente sabe. Sapatos, roupas, calça, é uniforme, como eu digo, elas estão indo para a igreja usando uniforme. Em casa tira de roupa, quando vai para a igreja bota outra. A gente sabe, a gente vê as fotos por aí nesses como é que é o nome? Nessas redes sociais. Eu não tenho isso aí, então não sei nada. Mas quando me mostra, eu fico de cabelo em pé, fico apavorado. Irmãs indo da academia. E o pastor sabe e não fala nada. Faz as irmãs indo para as academias fazer pilates, sei lá o nome desse negócio aí, pilates, né? Vai um dia lá acompanhar, ver quem é que tá lá. Aí para ir para um culto não tem dinheiro, às vezes, para dar de oferta. Mas para pagar um troço desse, para que ela quer fazer? Não vão confundir com fisioterapia, tá? Questão de saúde, precisou, é totalmente diferente. Nós estamos tirando a questão saúde para a questão estética. Saúde é necessidade, estética é pecado. É bem diferente. Tá bom? É que nem cirurgia plástica. Reparação, saúde é necessidade, estética é pecado. Porque não está satisfeito com o que Deus te deu, tu quer mudar. Vaidade, beleza, é pecado. E por que não falam?
Quem está errado? Trombeta incerta, som incerto. Mais uma vez, o atalaia, aqueles que deveriam tocar trombeta, não tocam. Irmãs indo para academia, não, essa aí foi para matar. Quando eu vi, me falaram, o que estão indo fazer lá? Para ficar bonita, para ficar mais... Irmãs casadas. Qual é a intenção? Para se mostrar? Nesses Instagram, Facebook e as fotos delas ali, será que os maridos não veem isso? Os pais não veem as filhas? Ah, elas não usam aqui, mas lá elas usam, é a mesma coisa. Porcaria. Todo esse tipo de coisa, não é verdade? Para ficar bonita. Bonita para quem se não é pro seu marido? Para que ela quer se o marido dela gosta dela assim? Irmão, desculpa eu falar, mas as igrejas, a gente tem visto aí. E não adianta pau só com a peneira. É sobrancelha tirada, você já sabe, é cabelo pintado de várias cores, ou quando não é pintado para esconder o branco, porque tem medo. Eu vou falar porque eu falo, prometi que ia falar, e disse, eu vou falar, tá errado, teu pastor mentiu para ti, tem mensagem, nós já lemos, ele omitiu, tem medo, porque as mulheres tomaram conta. Cutícula de unha, sobrancelha mudando, e por aí vai. As filhas, as esposas dos pastores tomaram conta. Tomaram conta das igrejas. Tira, eu fiz um desafio, tira dentro da igreja primeiro. Essas coisas tudo. Depois vem falar de terceira puxada. Tira o futebol dentro das igrejas. Não tô falando de criancinha, quando se encontra os irmãozinhos, as crianças estão brincando com a bolinha lá. Entre elas, não vou dizer até uma coisa saudável, melhor do que tá com o celular. Eu tô falando de criança, tô falando de gente, de irmãos velhos, casados. Marcando hora em cancha, em quadra de futebol, com os outros irmãos de outra igreja que vai lá. E até os pastores participam. Depois eu quero falar de terceira puxada, mas não tira o futebol dentro da igreja. Não tira os cabelos pintados das irmãs. Não tira as vaidades das irmãs. Não tira o salto alto das irmãs. Não tira as Netflix da casa dos irmãos. Da terceira puxada é a abertura da palavra. Desse jeito. Quem é o culpado? Nós vemos ali, atalaia. Quando tu não falar, tu vai morrer. Tu acha que vai ter arrebatamento para esse tipo de gente? Pastor que não fala? Esquece. Esquece. O que mais aqui? Vamos ver aqui. Doença. Nossa. Aqui então é... Alguns sons incertos. Doenças. Principalmente nessa época agora do inverno, aqui no sul, né? Que tem muito resfriado. Por isso que eu botei ali Tiago 5,14. Deixa eu ver se é. Tiago 5,14. Quem quiser ver depois. O que diz a Bíblia? Vamos ler ali. Eu só faço questão de ler. O que a gente está vendo? Um monte de gente, a igreja toda enferma, muitos casos de doença. Epístola do apóstolo Tiago, 5,14. Está alguém entre vós aflito? Vou pegar a partir do versículo 3, tá? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Versículo 14. Tem alguém doente na igreja? Eu pergunto, tem alguém doente? Já é crônico? Não resolve? Vá para o médico. Procure um especialista. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Isso é o som certo. Esse é o som certo aqui, ó. Chame os presbíteros. O que é os presbíteros? Os anciãos da igreja. Quem são os anciãos da igreja? Agora quero tirar os anciãos. Não tem mais ancião? Só tem um ancião local? Não é? Quando o apóstolo Paulo fala lá, né? Que tenha por digno de duplicada honra os anciãos, os presbíteros. Não é o pastor, não é só o pastor. É os anciãos. Principalmente ele fala assim, agora os que pregam. Ou seja, os pastores, os ministros. Mas os outros também são dignos de duplicada honra. Todos os anciãos. Não é só pastor, como querem fazer, colocar a figura do pastor, o pastor. Essa idolatria que entrou na igreja. É só pastor. Como eu costumo sempre dizer, o pastor é a pessoa menos importante da igreja. A pessoa mais importante é o povo todo. Não é o pastor. Coloca a figura do pastor como sendo importante. O pastor está ali por causa de um povo. A minha Bíblia me diz isso, a mensagem diz isso. Aquele pastor foi colocado por causa do povo. Ele é servo do povo. Ele é um serviçal do povo. Ele é servo de Deus e servo da igreja. Ele é duplo servo. E o povo tem que ser ensinado a respeitar esse pastor. A honrar. Como diz ali, tenham por digna honra, dupla honra. Mas é todos os anciãos, todos presbíteros. Não é só pastor, como eles falam. Aí todos os anciãos, diácono, tudo eles desprezam, menosprezam. Trombeta errada.
Minha Bíblia está escrito diferente. Esse é o som certo. E quem é que fala isso? Aí depois querem ver poder. Que poder se não fizer o que está escrito? Nunca vai ver poder. Jamais. Por isso, irmãos, é o que eu tento passar para vocês. Busquem a verdade. Tenham o desejo, o empenho, o querer de ver a manifestação de Deus, de buscar o que é certo. Se não tiver uma vírgula, se tiver uma vírgula fora do lugar, não vai acontecer nada. É esse o meu desejo, de fazer as coisas corretas. Não queremos ficar rico, não queremos privilégio, não queremos nada. Queremos como a palavra diz, como tem que ser. E ponto final. Porque queremos ir embora. Foi isso que ensinou o profeta. O que diz ali então Tiago 5,14? Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Orem sobre ele. Vai lá e ora. Ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. O que a gente vê dentro das igrejas? Eu pergunto. Se você viu, eu faço a pergunta para você. Faça essa pergunta dentro das igrejas. Teu pastor vai na casa dos irmãos orar por ele quando está doente. Determinado irmão não foi na igreja, não comunicou, às vezes não pôde ir. Tem os dois casos. As filhas do irmão estão doentes. O pastor, depois do culto, diz, não, vou lá e vou orar pelo irmão lá, vou levar mais. Eu fico revoltado com isso. Pega e diz, irmão, como é que deveria ser feito? No culto dizer, irmão, a irmã tal não pôde vir. O irmão tal não pôde vir, está com seu filho muito doente. Não pôde vir hoje no culto, me comunicou essa semana. O que o pastor deveria fazer? Ir lá na casa do irmão, comunicar diante da igreja. Tem algum irmão aqui, ó, nosso irmão está doente, nossa irmã está doente. Tá, ela me comunicou. E depois do culto aqui acabar, nós vamos lá na casa dela e nós vamos orar. Quem quer ir comigo? Quem está se consagrando? Quem tem fé? Quem acha que sente que nós indo lá orar pelo irmão, o irmão vai ser curado? É isso que está dizendo, chama os presbíteros. O pastor não pode ir? Então vai os anciãos. São pessoas santas também na igreja. Foram consagradas, foram separadas para isso. E Deus atua sobre eles. Não, mas o que diz? Não, irmão, vai no médico, pega a receita e compra isso. Primeira coisa, vai no médico. É como diz o irmão Branco, se nós não temos fé para crer na palavra, nós temos que ter fé então no remédio. E o dia que os remédios saírem, como é que faz? Está chegando, a coisa está apertando. Tem lugar aí, se você pesquisar no Brasil, é que eu falo, está faltando remédio. Está faltando mercadoria, está faltando alimento. Não adianta ter dinheiro, não vai resolver nada, vai chegar um tempo que não vai ter. E aí, se tu não está adquirindo fé agora, tu vai adquirir fé depois? E a botija de azeite, como é que fica? Quem ensinou isso para ti? A não operar a tua fé? Pastores? Ministros? Por que ele não vai lá? Quem é o pastor que eu quero ver que vai lá nos irmãos, tá doente lá e diz, não, nós vamos orar, por isso esse demônio vai embora. Porque nem ele tem fé. Ele não tem. Então isso automaticamente passa para a igreja. A igreja aprendeu o quê? Corre pro médico. Fiz isso. Não estou dizendo para te não ir no médico. Merece. Mas por que tu não chama o pastor e diz, pastor, eu estou doente e tal? Aqui, o pastor dizer, não, eu vou lá e vou orar pelo irmão, pela irmã, quando o irmão Brano fazia. Ele atendia o telefone, celular, mandava quando ele estava longe. E não era membro da igreja dele. Quando era membro da igreja dele, ele ia lá na casa. Quando ele não podia, ia o pastor Neville, algum outro irmão, algum ancião. É assim que nós devemos fazer. É o que está escrito para ter resultado. Ah, mas eu quero ver poder, não é ninguém curado. Mas está fazendo o que está escrito? Vai e ora pelos irmãos? Ou está dizendo que vai procurar os médicos? Trombeta errada. Soar errado. Ensinar o povo errado. E o povo aprendeu errado e acha que, assim e acha que isso é o certo. Eu nem ia pegar aqui o exemplo aqui, né, que eu já citei várias vezes já, daquele rei lá, não me lembro qual é o rei Asa. Teve aquele que caiu e morreu, que Elias falou, né, que ele foi consultar lá o deus de Ecrom, Baal, Zebub lá, e teve o outro lá, o rei, que foi consultar os médicos. Primeiro, Deus não gostou não, tu vai nos médicos primeiro, então tu não vai morrer agora tu vai morrer. E ele morreu. Continua então buscando um médico sem confiar no teu pastor. Se tu não confia, irmão, tenta procurar outro pastor. Tu não confia nos anciãos, então o que tu está fazendo nesse corpo local? O pastor também só pode operar se tu tiver fé nele também, crer na vida dele, no que ele tem para falar. Então, vocês estão entendendo o que é a trombeta certa, o que é certo? O que a Bíblia está dizendo? Vai na casa do irmão, vai orar por ele. Vai ungir com óleo. Quem? Os anciãos, os presbíteros, está dizendo aqui, os presbíteros. Não é só o pastor, é os anciãos, todos têm essa capacidade, têm esse poder. Foi dado para a igreja. Aí eu botei por último aqui, ó, a super graça, né? Trombeta incerta também, som incerto. O que estão falando hoje aí? Tudo é graça, graça, graça. Não, irmão, não é tuas obras. Não é o que tu faz. Isso a gente sabe que o que eu faço, eu não vou chegar lá. Mas se eu fui salvo e nasci de novo, eu começo a mostrar boas obras. Frutos dignos de arrependimento. É isso. O que está acontecendo hoje?
que eu botei ali, ó? Nivelar todos. Hoje, irmão, é uma vergonha. As denominações eu até não falo nada, né? Que nem eu já encontrei com um pastor uma vez, ele me disse assim, né, boa gente, a gente começou a conversar, ele disse, mas onde é que fica a graça então? Aí eu falei para ele, irmão, pastor, a graça de Jesus Cristo, como diz lá em Gálatas, diz em Efésios e tudo mais, é a fé de Jesus Cristo que Deus nos deu para vencer o mundo. Não é pra gente fazer o que a gente quer. Entendeu? Isso aí é libertinagem. Daí faz o que quer, tudo que quer, fica tudo livre, diz, a graça de Deus cobre tudo, que nem uns dizem por aí. Ah, não é a graça, eu conheci a mensagem, eu recebi essa graça maravilhosa. Deus mandou um profeta na minha casa. E ele senta lá, cruza os braços e não faz mais nada. Isso não é graça, é relaxamento. E o que acontece? Existe um povo aqui, irmãos. Eu vou fazer assim. Existe um povo aqui. Bom, um povo que vive em santidade e boas obras aqui. E tem um povo que vive aqui. Ó. Tem ministros, pastores, eu vou falar dos atalaia, tá? Quem toca a trombeta. Junto com o povo. Eles não conseguem viver esse nível de vida aqui, ó. Junto. De boas obras, de buscar Deus. Eles estão aqui. Como isso aqui é a maioria dentro das igrejas, eles querem fazer com que essa minoria, o que eles fazem? Eles querem baixar a régua. Para estar todo mundo nivelado. Ou seja, muitos estão em pecado na igreja, fazem coisas imundas, podres mesmo, vergonhosa, vexatória, vexame, é vergonhoso. Aí eles querem que esse povo aqui, ó, que está tentando viver aqui alto, aqui, ó, desça ao nível deles. Para dizer, tudo é graça, irmão, não adianta. Adultério é normal, prostituição é normal, dar uma fumada é normal, ir para um joguinho de futebol é normal, irmão, mas depois de se arrepende é graça. Beber uma cervejinha não tem problema, ir na piscininha não tem problema, lá na prainha lá e ficar sem camisa usar uma bermuda não tem problema. Ir pra faculdade lá e estar no meio das rodinhas dos ímpios não tem problema. E os pastores não falam nada. Porque é tudo graça. Mas como diz o ditado popular, né? Começou na graça, fica sem graça e tá ficando sem graça para muitos e acaba na desgraça. Então numa vida desgraçada aí fora. E dentro das igrejas. Por quê? Porque não consegue subir até aqui em cima. Então o que eles vão baixar aqui? Vão nivelar todo mundo o pecado aqui, ó. Trazer pra vala comum. Em vez de tentar os pastores fazer esse povo aqui que tá aqui, ó, subir pra cima, porque nem ele tá aqui em cima, ele tá aqui embaixo. Ele traz todo mundo aqui pra baixo. Aí todo mundo tá igual diante de Deus, né? Aquela igualdade. Parece aquele comunismo espiritual, né? Aquela miséria espiritual. Né? Os líderes aqui em cima, mas eles estão, né? Que nem eu costumo dizer, né? Muitos acham, os crentes que dão mensagem, realmente, deveriam ser a nata, né? Da sociedade espiritual. Mas o que a gente está vendo, irmãos? Querem ser alguns, principalmente ministros, pregadores que a gente está vendo, que acham que são a nata, na verdade são churume. Estão aqui embaixo, que vocês sabem o que é churume, pesquisa, vocês vão ver o que é. Né? Acho que são a nata espiritualmente, estão lá tudo santificação e obra. Na verdade estão aqui embaixo, ó, é o churume da mensagem. E o povo está indo junto. É desse jeito. Cadê a trombeta para soar? Cadê as cornetas de prata? Sumiu? Cadê? Sumiu por quê? Ou não sabe tocar, não aprenderam? Ou o povo é muito ruim de ouvido para entender o que eles têm para dizer? Então, se não tiver quem ouça, que tem um intérprete, então fique calado. Como diz o apóstolo Paulo, eu prefiro falar coisas que o povo entenda, coisas simples, rudimentares, do que falar grandes coisas e ver o povo não entende nada. Depois quero pregar a abertura da palavra. A abertura da palavra é isso, aquilo. Ah, nós vamos pro céu da boca da onça. Pro céu da boca do dragão, para onde estão indo. Desculpa eu dizer, mas é verdade, irmãos. Isso vale para mim também. Trombeta incerta. Som incerto. Cadê os atalaia? Que são constituídos pelo povo. Porque é o povo que coloca lá. Nós lemos lá no começo. O povo pegar um homem dos seus termos e colocar como atalaia. Como seu pastor. Mensagem, o som incerto. Mensagem, o som incerto. 18 de dezembro de 1960, parágrafo 434. Olha o que o Membran fala. E nossas mulheres americanas e vocês, membros da igreja, não estou falando somente para vocês aqui. Isso está sendo gravado. Vocês sabem, vocês membros de igreja, por aí usando short, olha só, membros da igreja, usando short, né? As bermudas, os calção por aí, falando dos irmãos. E se comportando da maneira que estão,
Cada um de vocês tiram fora um pouquinho, né? E então vocês têm seus shorts, que é curtos, né? E então encurtam os shorts. Então vão encurtando os shorts assim, bem. Você pobre e iludido membro da igreja. Olha a trombeta certa falando de um profeta. Pobre e iludido membro da igreja. Quem te iludiu? Teu pastor. Não falou nada. Que viu às vezes tua foto no Instagram, viu isso, viu aquilo outro e não te advertiu. Tu tá morrendo. E teu pastor vai ser culpado, viu, pastor? Tu vai ser negligente. Tu é negligente, não fala nada. Você está pior que eles estão na África. Que o Branco mais fala dos africanos, né? Eu cortei aqui das mulheres que estavam peladas, estavam nus, homem. Quando estavam ouvindo a palavra, o Espírito Santo caiu, elas se cobriu. Aqui não, aqui eles conhecem, eles se pelam. Quando aquelas mulheres estavam bem ali de pé naquele dia, quando 30 mil receberam a Cristo como seu salvador pessoal, uma só vez, veja, falando dos africanos, né? Uma só vez. E vocês cantam em corais, como eu falei, irmãs que tem isso, tem aqueles negócios legal. Irmãs, o irmão me contou, eu também, nossa, a gente fica chocado. Uma irmã, desculpa, que ela quer abrir um salão de beleza. O irmão tá me contando que ela quer abrir um salão de beleza. Pra pintar as irmãs, cortar os cabelos, não só pentear e tratar. E ela sendo crente. Ela quer aplicar o pecado nas outras, quer condenar as outras. Vai sair pelas mãos dela. E aí depois, como eu citei lá dos empregos, os irmãos querem trazer o dízimo à casa de Deus. Sustenta o inimigo de Deus, o capeta, que é inimigo de Deus. Eles estão sustentando a causa do diabo. Depois querem pegar o dinheiro e trazer para a causa de Deus, para Deus aceitar seus dízimos, porque eles querem ser abençoados. Pode uma coisa dessa? Vamos continuar aqui. Como seu salvador pessoal de uma só vez. Vocês cantam em corais e usam short. Veja como eu estou dizendo, cantam em coral, canto, faz tudo. E os pastores não falam nada. No jardim, para cortar a grama e ir ao centro. Vocês são pior do que eles estão. Veja como eu estou dizendo, são pior que africano. Eles se levantarão no dia do julgamento e se envergonharão de vocês. Desculpa. Uma trombeta que dá um sonido incerto. Pregado em... Essa aqui é a tradução da Luz do Entardecer, uma capinha preta. Essa mensagem aqui, ó. Quem tem ela? Uma trombeta que dá um sonido incerto, traduzido pelo Ministério Luz do Entardecer. Pregado em 14 de janeiro de 63. O que diz o profeta aqui? Agora, eu quero trazer isso para mais perto de nós, entende? A vida da igreja está abalada, incerta. Agora, era disso que Paulo estava falando, entende? Que é onde ele quis dizer. Se uma trombeta der um sonido incerto, olha só. Por que a igreja está abalada, irmãos? Porque estão dando um sonido incerto. Estão tocando a trombeta errada. O povo não está entendendo o que está sendo falado. Quando é que sabem tocar? A vida da igreja está abalada. As pessoas mal sabem o que fazer. Elas estão vagueando. Olha, irmãos, e veja se isso aqui não é a realidade do que está acontecendo agora, hoje. Eles vão vagueando de igreja em igreja, tentando descobrir qual é a coisa certa, de lugar em lugar, tentando encontrar o que é correto. Onde está a doutrina correta? E vem e eles podem explicar quase todos os argumentos de sua crença, né? Sua doutrina dentro da igreja, de que é certa. E então, de repente, eles acham tanta corrupção naquilo que tentam outra igreja para ver quais são as suas crenças, quais as crenças dela, da doutrina. Tudo isso descobriram que nós fragmentamos todos então, por causa dessas coisas, centenas de diferentes ordens de igrejas. Agora, não há nada contra isso, isto apenas para poderem fazer outras coisas, além das quais fazem. E que algo bem sairia disso em algum lugar? Então vê o que ele está falando aqui, ó. Opa. O que ele está dizendo aqui? As pessoas procuram igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, vão de igreja em igreja procurando qual é o melhor. E pregam tudo bem. Eu passei por isso também. Mas conforme eu começo a ver a corrupção lá dentro, elas dizem, para onde nós vamos agora? Fazer o quê? Essa aqui é tão imunda quanto a outra. Porque não basta só pregar, irmãos. Pregar. Basta viver o que está sendo pregado. É isso que tem que ser ensinado. Eu pulei uma parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. É aqui mesmo. Falando ali de... Agora errei aqui.
super graça, hoje tudo é graça, é graça demais, irmão, é super graça. Né? O que eu tenho visto hoje? Não existe mais arrependimento. Quase, nenhum canto. Não tem evangelismo. Poucos irmãos inspirados que conseguem fazer evangelismo e trazer uma alma arrependida. Por quê? Virou muito fácil. Mas por que não tem? Por que não se fala do pecado? Você já viu alguém evangelizar e não falar do pecado? Não falar da condição da pessoa? Não falar que a condição dela está errada? Não, hoje é graça, irmão. Jesus te ama, irmão. Muda a tua situação, irmão. Tu tá aí, tá morrendo, mas Deus te ama. Aceita Jesus. Aceita Jesus, irmão. Como se fosse uma bala. Aceita aí. Não fala do pecado. Então nunca vai ter arrependimento. Arrependimento sem mostrar o pecado, como diz a palavra, quando o Espírito Santo vier, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, falar, e Deus faz a dele. Mas cadê o pecado? Cadê a exposição do pecado? E o pecado dentro da igreja, dizer que é pecado, chamar de pecado. Quando eu era criança, mesmo as denominações, irmão, era normal isso. É o comum, é o da igreja, é pastor falar do pecado, combater o pecado, pecado. Pode ser denominação, era da mensagem, era combater o pecado. Quem é os pastores que estão combatendo o pecado hoje? Não tem, quase. Tem, é poucos. Só falo de céu e descrever o céu e milênios vão pro céu e abertura da palavra e o pecado no nariz dele, esfregando o nariz dele. Mas volto a dizer, as esposas e as filhas tomaram conta. Eles não conseguem conta, porque senão eles têm que ir contra a sua família. Vergonha. Vamos continuar aqui agora. Porque é isso que eu vejo, irmãos, não tem arrependimento. Não tem arrependimento, não se fala do pecado. Por que não tem arrependimento? Porque não se fala do pecado. O homem fica confuso com o som da trombeta. Por quê? Parágrafo 149 dessa mensagem, uma trombeta que dá um sonido incerto. Agora, seria um pouco confuso para um homem se ele desconhecesse o verdadeiro som da trombeta. Veja o que o Mombrana está dizendo, é confuso para um homem se ele desconhecesse o verdadeiro som da trombeta. Agora, o homem que nunca foi treinado para a trombeta, ele nunca ouviu. Então, os crentes da igreja estão ouvindo coisas hoje que eles nunca ouviram, que deveriam ter sido falado lá no começo da conversão. 50 anos dentro dessa mensagem. Mas nunca ouviram. Olha o que o Mombrana está dizendo. Ele pode ficar um pouco confuso quando ele ouvir algo que soa diferente do que ele já ouviu. Vê, ele está ouvindo tantos anos a mesma coisa, e alguém pega e fala, irmão, isso aí está errado. Irmão, isso aqui está certo. Irmão, isso aqui está errado. Ó, tá aqui na mensagem. Ele fica confuso. Ué, nunca ouvi sobre isso. Nunca me falaram sobre isso. Nunca me falaram sobre salto alto. Eu nunca vi na mensagem que usar essa espinduricalha está errado. O meu pastor nunca me contou. Aí tu vai na mensagem lá, como diz o irmão Brando, igreja sua condição, diz que o pastor é um mentiroso, que nunca falou a verdade. Que isso aí ou na outra mensagem, que isso aí é a reis do diabo. E a irmã e o irmão, 40 anos da mensagem, nunca ouviu, nunca olhou. Depende só do pastor. Coloca a fé firmada no pastor, confia no pastor. O que acontece? Maldito o homem confia no homem. O pastor vai pro buraco e ele vai também. A gente não tá falando do atalaia aqui? Não avisou? A irmã nunca ouviu que pintar cabelo. Não, eu sempre ouvi o pastor dizendo que eu posso pintar da cor que eu quiser. Não é o que a gente leu, é o que a gente viu. Como diz o Mombrana, a igreja de Deus não tem esse costume. Isso tá errado. E quem tá para combater e para dizer que isso tá errado? Que as irmãs de 15, 16 anos estão tudo cheio de cabelo pintado. Irmão, eu sou implicado com isso, porque eu vejo hoje a desgraça que virou dentro da igreja. Não tem dinheiro para ofertar, mas tem dinheiro para comprar um pote de tinta. E pastores pintando bigode também. Que vergonha. Que vergonha para os irmãos mais novos, estão se convertidos. É claro que eles vêm, como diz o irmão Bruno aqui, ficam um tempo e vão embora, porque eles veem esse tipo de coisa. Ele sempre ouviu, junte-se à igreja. É o que os irmãos da igreja ouviram, né? Que o irmão Bruno está dizendo, que é o que eles sempre ouvem. Junte-se à igreja. Leve sua carta aqui e ali. Isso pode estar bem. É tudo que ele sabe. 150. Mas então, quando você estiver regressando em relação ao batismo do Espírito Santo, irmãos, quando você estiver buscando o batismo do Espírito Santo, pastores, quando estiver buscando realmente o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, falando sobre o poder de Deus e as coisas que ele faz, e mesmo que isso faz com que as mulheres e homens ambos se limpem de uma vida de pecado, como isso as faz caminhar piamente, honestamente, as coisas que isso traz e produz o batismo.
falar em línguas, curar os enfermos, expulsar os demônios, profetizar. Olha os dons na igreja operando. Dons e visões, tudo na igreja, aleluia, é verdade. Quando soa, então é um pouco confuso para aqueles que nunca ouviram aquele tipo de trombeta. Veja, irmãos, pode estar querendo me matar, irmãos, no bom sentido. Como eu já fiquei sabendo, né? O Tiago é o odiador dos pastores, tá com raiva dos ministros, que ele tá magoado, que saiu de tal pastor, ele tá bravo com as irmãs. Não, tô falando a verdade. Na verdade, elas estão bravas comigo. Eles estão bravos comigo porque não querem ouvir isso aqui. Porque um dia vão se confrontar com isso e vão saber que é a verdade que alguém falou. Como diz o irmão Brando, daquela irmã que a gente leu semana passada, lembra? Que estava indo pro inferno e ela disse pro pastor, o culpado é tu. Eu tô indo pro inferno, mas tu vai também porque tu vai responder pela minha alma. Porque tu devia ter me dito, tu era o meu atalaia, eu confiei em ti. E agora eu tô aqui, ó, morrendo nessa cama. É o que vai acontecer com muitos irmãos, irmão. Mais cedo ou mais tarde, que não estão dando ouvido para essa mensagem do irmão Brana. Não querem ouvir o que diz aqui, não querem, acham que não tem nada a ver? Muitos vão estar nessa mesma condição, irmão. Vai ser triste. Por ouvir esses falsos ungidos que estão aí. Porque não citam o que o profeta disse. Ou porque não sabem, ou porque têm medo. Deus nunca os colocou ali. Muitos são chamados, mas poucos vindicados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma peneira. É triste, é dolorido, mas é a verdade. Mas isso tem que ser falado. Deixa eu seguir aqui. Ó, bem você diz, minha igreja não ensina isso. 40, 50 anos, nunca ensinou ali, nunca ouviu certas coisas. Então ela não está tocando a trombeta do evangelho. Glória, certo. Olha, irmão Brana, tá dizendo, tua igreja não está tocando a trombeta, certo? Tu tá 40 anos na igreja e nunca ouviu essas coisas? Tua igreja nunca tocou a trombeta certo. Como é que ele chegou a ser pastor? Porque vocês colocaram eles lá. 152. Mas para os soldados treinados, aleluia, quando ouvem essa trombeta soar, eles sabem como se pôr em ordem, graças a Deus. Avante, soldados cristãos, glória. Ó, é certeza isso aí. Como sabe que é certo? Está na palavra. Nós estamos lendo aqui, ó, claro, em alto e bom som, lendo, está na palavra. Mostramos aqui, está na palavra. Pode reclamar o que tu quer, é mais fácil dizer, irmão, eu não creio nisso aqui, ó. Fala para sua igreja, eu não creio no que está escrito. Eu creio só em parte. Mas não diga que não está na mensagem que o Mambrana nunca falou. Ou que o Mambrana falou coisas que ele nunca falou. Isso está na palavra. Bem você diz. Nossa igreja não ensina isso. Bom, irmãos, se a tua igreja não ensina isso, eu tenho pena de ti. Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a tua igreja não ensina essas vaidades, essas coisas, essas porcarias que estão dentro da igreja, conduta, como nós falamos, emprego, e muitas coisas aqui, não ensina isso. Como é que tu vai para o arrebatamento? Se tu nunca se livrou disso. Quem é o culpado? O culpado é teu pastor que nunca ensinou. E em segundo lugar é tu que escolheu ele. Porque as mensagens estão aqui, acesso para cada um. Ó. R$1,40, R$2 e alguma coisa nas gráficas aí. Ó. Não tem condições de comprar, mas tem troca de celular cada 3, 4 meses. Troca de carro todo ano. Não é desculpa, irmão. A tua ignorância, como a gente já leu lá nas Eras da Igreja, não será justificativa naquele dia. Tu está sendo ignorante e voluntário porque quer. É um preço para pagar? Tem um preço para pagar. Eu estou pagando também. Estou lutando aqui. Se tu está me vendo em erro, fala comigo, ora por mim, irmão. Assim como eu vejo o teu e oro por ti. Nós somos irmãos. Não podemos jogar fora as almas, as pessoas. Nós temos que condenar o pecado. É o sistema que está errado. Não é as pessoas. Então, irmão, vamos seguir adiante. Vamos orar, vamos buscar, porque a coisa está ficando difícil. Não está fácil mesmo. Tá muito difícil, irmãos. E aqui a gente termina aqui. Mas vamos orar uns aos outros, buscar essa santidade, buscar fazer a nossa eleição mais firme, mostrar frutos dignos de arrependimento, irmão. Porque não é fácil mesmo. E vamos ouvir essa trombeta certa. Vamos, pastores, ministros, vamos tocar a trombeta certa. Mostrar pro povo a verdade. Para se preparar e deixar tudo aqui, irmãos. Porque o inimigo também toca a trombeta. E é muito parecido o som. Mas Deus disse, tocar aquela corneta de prata, lá um som inconfundível. Aquelas notas. Tá faltando nota musical nessas cornetas hoje. Aquelas 7 notas básicas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Às vezes tá faltando um dó, tá faltando um ré, tá faltando um mi. Onde é que tá? Aí tu vai pra palavra aqui, tu vai pra escritura musical, pra letra musical, e tu vê, ó, cadê essa nota aqui? Cadê a nota? Que eu tô vendo que a nota do futebol não entra, num filtro não entra. Tô vendo que a nota aqui do cabelo pintado não entra, cadê? Tô vendo que a nota aqui da festinha com os mundanos lá na rodinha não entra, eu tô lendo aqui, ó. Por que não toca? Aí fica aquela música toda atropelada, né? Não é harmônica.
Né? Por quê? Porque está pulando nota musical? Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Não é fácil, eu sei, é difícil, mas essa é a verdade. Vamos nos aprumar, nós queremos ir embora. O tempo está acabando. Tudo está acabando. Se nós não fizermos como está escrito, vírgula por vírgula, palavra por palavra, não tem poder. O poder é isso, é aplicar e Deus faz o resto. É fazer o que está escrito. Esse é o poder que vence o mundo. A nossa fé, se a gente não tem fé para fazer como está dito, não adianta. Não adianta, como eu falei ali, nas doenças, ir lá e orar pro irmão. Não adianta terceirizar o serviço para outro. É para os presbíteros ir. É coisa tão simples de fazer. Aplicar a ordem da igreja. Não estou falando da ordem da igreja, só chegar cedo na igreja, que a maioria dos pastores aplica isso. A ordem da igreja, chegar cedo na igreja. Está muito mais que isso. Está muito mais do que isso. Mas, irmão, eu creio que o fim está chegando e as coisas vão estar em ordem. Não vão ver isso mundialmente, espetáculo, mas em pequenos grupos, com as suas próprias experiências, eles vão passar por isso. Porque eles querem a palavra, eles vão lutar por toda a palavra para fazer como está escrito. Não importando o preço que tem que pagar. Eu acredito que realmente é isso que vai acontecer. Vamos agradecer a Deus, fechar nossos olhos? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, te dou graças por tudo em nome de Jesus Cristo, por essa mensagem. Eu tentei do fundo do meu coração trazer uma palavra aqui, Pai. Se eu não conseguir, tu me perdoa. Que o Senhor possa abrir os olhos de cada um, os ouvidos espirituais, para ouvir essa trombeta, Pai. Porque essa é a trombeta da tua palavra. Se a gente não aprendeu quando eram crianças espirituais, nos ajuda a aprender agora, Senhor. Teve falha em algum lugar, teve falha do trombeteiro, teve falha talvez de quem ouviu, que não foi treinado para ouvir, ou não foi treinado para tocar. Me ajuda, Pai, ajuda cada um desses irmãos que vai ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, Deus, no bendito e precioso nome de Jesus Cristo, ajuda cada um. Dá uma semana abençoada. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eu peço. Amém. Amém, Deus. Irmãos, Deus vos abençoe. Vão em paz.